Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje eu vou compartilhar com vocês situações absolutamente inacreditáveis que mostram que a situação desse grupo político de extrema-direita que esteve à frente do nosso país e que a Polícia Federal do Brasil classifica como sendo uma verdadeira ORCRIM, comandada pela figura do inelegível, o ex-presidente da República, a situação está absolutamente se agravando, muito gravemente e de forma irreversível. Aquilo que eles ainda estão espalhando pelas redes sociais como sendo um fato verdadeiro, está sendo desmontado a cada instante. Me refiro a um suposto convite que Donald Trump teria feito pessoalmente ou personalissimamente para a figura do inelegível e sua esposa para o comparecimento da posse dele lá nos Estados Unidos. Essa situação é absolutamente insustentável e é falsa. E quando se tem uma atitude falsa apresentada para o Poder Judiciário durante uma investigação criminal, durante uma série de processos, você pode ser responsabilizado por obstrução de justiça, porque tudo que está sendo desenhado aí, tudo que está sendo revelado, mostra que não passou essa história toda de uma farsa para possibilitar a fuga do inelegível do território nacional. Eu vou conversar com vocês, trazer aqui uma série de elementos que, como eu disse, são inacreditáveis, algumas situações são absolutamente constrangedoras, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, participe aqui das nossas discussões, nosso chat, mande seu comentário, dê seu joinha, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu confesso a vocês que foi um espanto aqui ver a disfarçatez dessa gente da extrema-direita e como tem gente que vai ter que vir a público pedir desculpas, porque eles estão aí se expondo de todas as formas, como se de fato ocorresse um convite do presidente da maior nação do planeta, da nação mais forte, não sei o que, tarará, tarará, para a figura do inelegível aqui no Brasil. Gente, isso sempre causou uma certa desconfiança da minha parte, porque o presidente dos Estados Unidos tem uma série de agências de informação e de inteligência. O fato de convidar uma pessoa que está em vias de ir para a cadeia, para a posse dele nos Estados Unidos, por cometimento de crimes chinfrins que a Polícia Federal dos Estados Unidos sabe que aconteceram, como a subtração de joias, a utilização do patrimônio público, essa coisa chinfrim de se vender relógio para um lado, vender coisa para o outro, isso tudo eles sabem que é verdade. Eles sabem que é verdade a falsificação dos registros de vacina. E eles sabem que houve aqui no Brasil uma tentativa de golpe também. Então, convidar uma figura dessa, que está em vez de ir para a cadeia, já seria uma coisa complicada, mas do ponto de vista político, poderia até ser para consolidar uma aliança de extrema-direita. Só que até o momento que nós estamos vendo aqui, todos os elementos, não há nenhum movimento do governo americano, de Donald Trump, ou até mesmo de assessores. Isso pode explicar por que o Eduardo Bolsonaro está há semanas ou dias lá nos Estados Unidos, tentando, mendigando ali, um convite formal para apresentar para a justiça brasileira, coisa que não aconteceu. E isso pode, inclusive, explicar por que o emagrecimento dele, repentino e radical, está se dando, né? Deve estar sem comer e sem dormir. Bom, vamos aqui aos fatos. Primeiro aqui a matéria que mostra uma atitude do Tiago dos Reis que viralizou, está circulando por todos os lados, né? Que mostra que era muito fácil conseguir o mesmo documento, o mesmo ofício que o clã Bolsonaro e a defesa de Bolsonaro se prestaram a apresentar para o Poder Judiciário. Olha, os advogados de Bolsonaro estão numa situação complicada, porque também funcionaram aí numa estratégia de obstrução de justiça. Se isso ficar devidamente comprovado, como tudo parece que acontecerá, olha, nós teremos desdobramentos aí impensáveis. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver, ontem na Globo News houve uma abordagem sobre isso com um trecho aqui do vídeo do Tiago. Observem. Um convite. Eu sei que circulou no Supremo, circulou na PGR, também um vídeo, olha como é que os vídeos estão ganhando importância nessa república, de um rapaz, um garoto chamado Tiago dos Reis, em que ele pegou
porque o Eduardo Bolsonaro diz que recebeu num site. Então, esse Thiago dos Reis foi no site, botou o nome dele, presidente Thiago, e recebeu um convite, o mesmo convite escrito presidente Thiago. Bolsonaro apresentou um convite para a posse do Trump para o Alexandre de Moraes e pediu seu passaporte de volta. Só que, segundo o Alexandre de Moraes, o convite foi enviado por um e-mail que era info@t47inaugural.com. Acontece que nesse site qualquer pessoa pode se cadastrar para receber convite para a posse do Trump. A prova, segundo o Bolsonaro, é que no e-mail ele foi chamado de President Bolsonaro. Então eu fui no site, me cadastrei, coloquei meu nome, President Thiago dos Reis, tal, preenchi os dados e cliquei. Logo depois chegou o e-mail, Hello, President Thiago. Aí depois de algumas horas de análise eles mandam o convite. Presidente Thiago. Só que tem mais, provando que o convite é fake. No convite que o Bolsonaro apresentou para Alexandre de Moraes, é para Swearing-in Ceremony. Se você for no site do evento, vai ver que essa cerimônia é o primeiro dos eventos, que é esse aqui. Ou seja, um evento com muita gente. O Bolsonaro foi convidado para ficar aqui, ó. Como eu sei? Explico. O segundo evento é President's Room Signing Ceremony. Nesse evento só vem o VIP. Bolsonaro não foi convidado. E aí eu liguei para o advogado do Bolsonaro, o Paulo Cunha, e perguntei, é convite caô ou não é convite caô? Não, ele disse o seguinte, eu tenho certeza, ele foi convidado sim. Eu falei, mas não tinha nem a data e o horário, parece aquela coisa de carioca. Pô, passa lá na minha posse, hein, Léo? Não esquece não, hein? Tá, quando, por quê, né? Parece convite carioca. Tem um argumento. E aí, gente, essa situação, ela se agrava, tá? Porque, na sequência, o Eduardo Bolsonaro, ele vem a público, né, diante da primeira negativa do ministro Alexandre de Moraes, fazer uma espécie de chacota, né? Aí vocês percebam como é que a figura deu uma emagrecida, né? Ele está nos Estados Unidos, mas ele fala como se ele não estivesse nos Estados Unidos, né? Está lá, se debruçando lá. E aí publicou isso aqui. Então, que o Jair Bolsonaro não foi convidado, o e-mail que eu recebi lá do gabinete de transição do Trump é uma mentira que eu inventei e eu tô me jogando para dentro do inquérito da fake news. É isso mesmo? Tá, sim. Tá complicada a situação. Obstrução de justiça. E vamos falar as consequências concretas, porque eu fiz uma representação sobre esse fato. Vamos lá. E ainda consegui combinar, poderoso que sou, com todo mundo da imprensa internacional. Gente, quando ele coloca esses prints aqui da imprensa internacional, ele dá a ideia que a imprensa internacional está reportando, de fato, um convite que Trump poderia ter feito à figura do inelegível. Só que eu fui atrás das matérias todas. E em todas as matérias, os correspondentes, eles não afirmam que Trump fez um convite para Bolsonaro. Todos eles dizem o seguinte, segundo Bolsonaro, ele foi convidado. Segundo as falas de Bolsonaro, ele foi convidado. Segundo as publicações de Bolsonaro, ele foi convidado. Então, é muita cara de peroba, é muita malandragem chinfrim dessa gente que queria simplesmente colocar o Bolsonaro fora do território nacional. E se ele vai para fora, ele ia ficar lá com rede social, recebendo a extrema-direita, e aqui dentro a justiça brasileira ficaria desmoralizada, o ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, os julgamentos aconteceriam aqui de uma forma e lá fora ele continuaria a pulsar todas as mentiras, todas as suas indignidades. Essa situação se complicou mais ainda no dia de hoje, porque o Thiago, ele recebeu a confirmação adicional dessa primeira fase do convite. E ele explica isso no vídeo dele aqui que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. E veja o seguinte, olha só, confirmado, Swearing-in Ceremony do Donald Trump. Falou, nossa, que coisa. Aí o e-mail que eu recebi tem o logo, o do Bolsonaro não. Aí você vai ver o e-mail aqui, ó. Isso é o que eu imaginei que o Eduardo Bolsonaro ia fazer, ir no e-mail dele e fazer assim e mostrar o e-mail. O e-mail que eu recebi tem o endereço, tem a hora, tem o local, diz até, ó, vá de metrô. Esses são os metrôs. Ele fala, mas Thiago, ele tá mandando de metrô? Tá literalmente falando, não vá dirigindo, ó. Aqui. Guest arrival, para os convidados que forem, aí eles falam, ó, a gente desencoraja vocês irem, aí tá escrito driving e parking. Driving e parking. Strong. Gente, o Thiago fez um trabalho de informação e de investigação espetacular. É impressionante como é que a imprensa no nosso país não faz isso, né? Olha aqui, eu tô com cópia aqui do que o Thiago recebeu, inclusive, gente, com
com uma situação adicional, ele está sendo confirmado e ainda pôde levar mais 6 pessoas nesse convite aqui em inglês. Com tudo discriminado, todas as formalidades, a roupa que se pode vestir, como se deslocar para o local, mapinhas, olha só, mapinhas da região, olha só, tudo isso que o Eduardo Bolsonaro ainda não mostrou para o ministro Alexandre de Moraes. Tudo que é permitido levar, o que não é permitido levar. Gente, é uma situação humilhante. Agora, tem uma coisa, né? Se não for apresentado um convite formal, e eu acho pouco provável que esse troço apareça agora, porque o presidente futuro dos Estados Unidos está preocupado com outras questões. Ele fazer uma declaração que ele convidou o Bolsonaro verbalmente, como é que foi isso? Através de quem? Qual é a prova? Porque não é esquisito essa gente não conseguir apresentar absolutamente nada que revele que foi feito um convite personalíssimo? Se não foi feito um convite personalíssimo, nós estamos diante de uma simulação, de uma malandragem, de uma falcatrua para se evadir da justiça. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma representação hoje à Procuradoria-Geral da República para que investigue essa situação. Se de fato houve o tal convite, que tudo indica que não houve, e se não havendo o tal convite, quais são os crimes que essa gente poderá ser responsabilizada? Se o Dudu Bananinha estava querendo pular para o inquérito das fake news, ele está pulando para o inquérito do golpe e de uma forma muito acentuada, dando um salto triplo carpado. Então, eu quero ver depois essas figuras virem a público pedirem desculpas. Olha, de fato nos enganamos. O Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, nos enganou. De fato, Trump não convidou porcaria nenhuma. É muito complicado, né? Vocês acham que o presidente eleito dos Estados Unidos vai forjar um documento com data retroativa para dizer que mandou para o Bolsonaro? E se mandou, por que eles não apresentaram? Se extraviou essa história? Então, gente, essa situação constrangedora é muito grave e isso pode gerar consequências muito complicadas para essas pessoas todas. Como vocês que acompanham o nosso portal sabem, eu aqui não fico só no discurso. Toda vez que a gente descobre alguma coisa assim, em função do conhecimento que nós temos, né, eu faço as representações das instituições. Às vezes elas vão para frente, às vezes demoram um pouquinho, mas fica registrado lá. Como essa coisa está muito quente hoje, eu espero que mais pessoas tenham consciência que essa quadrilha, essa Orcrim, tentou mais uma manobra para fazer retirar do cenário, do território brasileiro, do cenário jurídico, a figura do principal responsável por tudo de ruim que nós tivemos contra a democracia, a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental nesses últimos tempos. Eu fico por aqui e a gente volta com mais novidades sobre essa história e vamos ver o que a PGR dirá sobre essa representação, né? Coloquei todos esses elementos que eu conversei com vocês na petição. Vamos aguardar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!